Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel High Grade, ouçam bem, High Grade, HGCR da Credit Suisse. Daqui a pouco será Pátria, vamos falar sobre isso também no vídeo. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou aqui na segunda posição de fundo de papel indexado à inflação, principalmente, porque ele não é só inflação, aqui nessa enquete que eu lancei na comunidade do canal. E a gente não falou ainda do CPTS porque eles ainda não lançaram o relatório desse mês de novembro. O de novembro deve sair provavelmente nessa semana ou na semana que vem. E aí sim a gente fará o vídeo também sobre o CPTS. Mas eu espero que não aconteça o que aconteceu aqui. A gente fez uma enquete para saber qual era o fundo de tijolo preferido de vocês e o primeiro foi o HGLG disparado, ou seja, quase 3 vezes mais interessado no HGLG do que no XPLG ou no BTLG. E quando a gente vai para a prática, depois dos vídeos lançados, eu lancei vídeo dos 3, a gente vê que o HGLG está perdendo feio, tanto para XPLG como para BTLG. Eu espero que não aconteça isso com o HGCR. O HGCR realmente fica na segunda posição, superando os demais fundos que tem naquela lista, perdendo apenas para o CPTS. Vamos ver como é que vai acontecer. Então vem comigo, vem. Então estamos aqui no relatório de novembro do HGCR, que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de dezembro. Vimos que o valor de mercado da cota é R$ 103,88 no fechamento desse relatório do mês de novembro. E atualmente está R$ 103,84, ou seja, bem próximo desse valor. O valor patrimonial da cota está R$ 101,00, que nos indica que o fundo está com ágio. O P sobre VP está 1,02, ou seja, o fundo está com ágio de 2%. Muita gente não gosta de entrar em fundo de papel quando ele está com ágio, mas esse aqui é um fundo top do top, né? É aquele fundo que é muito estável e muita gente gosta de investir dele, mesmo quando ele dá um retorno mais baixo. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Um dos motivos de eu ter trazido esse vídeo também é porque a gente nota que nos últimos meses, mais ou menos no finalzinho de outubro até agora, o fundo vem perdendo valor de cota e do meio do ano para cá ele também vem perdendo valor de rendimento. A gente vai tentar mostrar para vocês, eu vou mostrar algumas coisas que praticamente comprovam o motivo disso estar acontecendo e algumas teorias também, e a gente vai discutir aqui tudo isso nesse vídeo e nos comentários. Então, meu amigo, aproveite. Se você não é inscrito, meu irmão, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assistir assim que sair, não perdendo seu tempo. E se você possui o HGLG na sua carteira, coloque aqui nos comentários e diga também outro fundo que você possui nesse segmento aqui de fundo imobiliário de papel, para a gente trocar figurinhas aqui. O fundo tem praticamente 1,6 bilhão na carteira, segundo o site do Status Invest é 1,57 bilhão e a liquidez dele é diária, é 3,5 milhões. No mês foi 73 milhões. E a gente vê que ele também tem uma boa quantidade de cotistas. 104 mil é muito cotista, considerando que o fundo é um fundo de base 100. Mas é por isso que ele tem essa liquidez tão grande, né, de 3 milhões e meio. É porque ele tem muito cotistas e ele é um fundo bem antigo. Ele acabou de completar nesse mês 14 anos na bolsa. 14 anos na bolsa, é muito tempo. Ele está desde 2009 na bolsa. Aqui a gente vê o valor anunciado no mês de novembro, que está sendo pago agora em dezembro, já pela terceira ou quarta vez seguida. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho na continuação do relatório. Esse rendimento de R$1 por cota, isso daria em termos de yield anualizado 11,55%, ou seja, se pegar R$12 e dividir pelo valor da cota, dá isso aqui, mas se a gente considerar o valor que realmente ele pagou nos últimos 12 meses, dá mais do que isso aqui, dá cerca de 13% aproximadamente, porque ele passou boa parte do ano pagando R$1,20, depois foi para R$1,10 e só agora que ele está distribuindo R$1. E a gente vê aqui que o valor patrimonial dele está com 105,48%, ou seja, ele está com uma pequena alavancagem, né, de cerca de 5,48%. Isso aqui eu não acho tão interessante mostrar para vocês. Quem quiser dar uma pausa para ler, eu acho mais interessante mostrar para vocês isso aqui, ó. O fundo apresentou em novembro um resultado total, ou seja, um lucro total de 14,5 milhões. Isso representa 94 centavos por cota e ele pagou 1, ou seja, ele teve que tirar 6 centavos da reserva para completar esse R$1. Ao final do mês, detinha
8,6 milhões, ou seja, 56 centavos, de resultados acumulados em semestres anteriores que não foram distribuídos. Ou seja, ele ainda tem isso aqui em reserva, 56 centavos por cota, que serve para manter esse patamar, esse guidance aqui do fundo. Além disso, 3,8 milhões, o que equivale a 0,24 centavos por cota, em inflação acruada nos CRIs indexados ao IPCA. E isso ainda não virou resultado. No ano todo, o fundo acumula 4 centavos em resultados. Ou seja, esses 56 basicamente são de anos anteriores. Durante o mês, o resultado foi negativamente impactado. Teve coisas que prejudicaram o resultado, o lucro, que foram a amortização antecipada de 11 milhões,2 de operações compromissadas reversas. Para quem não sabe, é quando o fundo ele vende uma CRI para uma instituição financeira, só que ele fica com a obrigação de recomprar e na hora que ele recompra, ele paga juros. Então, ele fez essa amortização, ou seja, recomprou aquele CRI e isso causou um impacto de 1,14 milhões, isso aqui é o pagamento de juros na linha de despesas financeiras. E também pela venda pequena de posição em fundos imobiliários que ele possui e que geraram um prejuízo. Ele teve um prejuízo na venda de fundos imobiliários em 308 mil. Mas isso foi o lado negativo. Do lado positivo, houve uma amortização extraordinária, ou seja, um devedor pagou antecipadamente um CRI de 6,6 milhões, esse CRI Almeida Júnior. Isso gerou um impacto positivo de 1,7 milhões em prêmio de pré-pagamento. Ou seja, é tipo uma multa. A pessoa pagou antecipado e pagou uma multa, porque pagou antecipado esse CRI. Esse 1,7 milhão foi uma coisa entre prêmio de pré-pagamento e também esse efeito do descarrego da inflação acruada nesse CRI. É importante citar isso aqui também. As compromissadas reversas quitadas nesse mês venceriam apenas no primeiro semestre de 2024. Ou seja, realmente ele antecipou em praticamente um semestre essa quitação dessas compromissadas. Mas optamos por antecipar sua quitação em novembro de forma a antecipar o impacto financeiro para este semestre. Ou seja, para diminuir o impacto dessas recompras no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre que vem vai ter mais dinheiro, digamos assim. Para o mês de dezembro, devemos adiantar também outras compromissadas de valor parecido com a deste mês. Desta forma, teremos então quitado antecipadamente todas as compromissadas com vencimento previsto para o primeiro semestre de 2024. Então, ele vai ficar livre dessa obrigação de fazer essa recompra de compromissada e também pagamento de juros. Não vai ter isso no primeiro semestre, porque ele já antecipa tudo agora no mês de dezembro. Com isso, o fundo entra em 2024 com um resultado mais previsível e não sujeito a impactos pelas compromissadas. Com a amortização realizada em novembro e esperada para dezembro, o fundo deve encerrar o ano com um saldo de compromissadas equivalente a aproximadamente 6% do seu patrimônio. Ele ainda vai ter 6% do patrimônio de compromissadas. Isso aqui é a alavancagem do fundo, viu, pessoal? Diga-se de passagem. Então, ele ainda fala que movimentações do mês de novembro foi uma venda de 1,9 milhões em FIIs. Ele acabou de falar isso em cima, só que agora ele diz qual foi o valor das vendas. E essas vendas aqui causaram um prejuízo de cerca de 308 mil. Aí ele fala isso aqui que a gente já mostrou lá no vídeo do HGLG e eu não vou falar de novo. Se você quiser ver com mais detalhes, fica com você lá no vídeo HGLG, que é a questão da venda da Credit Suisse aqui Brasil, né, que foi vendida para a Pátria Investimentos, que vai começar a gerir o fundo em breve. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O que eu não gosto muito dessa DRE dos fundos da Credit Suisse, apesar de são DREs bem feitas, digamos assim, bem organizadas, mas só mostra um mês atual do relatório e o mês anterior. Eu gostaria que tivesse pelo menos aqui uns 6 meses para a gente conseguir comparar, mas não tem. Então, vamos lá. Ele tem esse total aqui de receitas recorrentes. Você vê que teve um crescimento da receita recorrente do mês de outubro para novembro. São receitas de CRIs e receitas de FIIs juntas. Em relação a receitas não recorrentes, teve uma queda nos valores, porque teve aquele prejuízo das vendas dos FIIs, que a gente acabou de ver. Ele teve lucro em outubro e aqui ele teve prejuízo. Ele tinha tido um pequeno prejuízo também em venda de FIIs no mês de outubro, mas só que ele tinha tido uma receita de CRIs que compensou e acabou dando um valor positivo. E ele tem a questão das receitas financeiras dos últimos meses, que deu positivo aqui. Isso aqui deve ser receita de juros, provavelmente. Não fica claro aqui, né? Isso aqui dá o total de receitas. Você vê que o valor são relativamente próximos, apesar de em novembro ter dado 800 mil a mais do que outubro. Aí a gente vem a questão das despesas. Aí teve a despesa operacional, que foram mais ou menos parecidas nos 2 meses, mas teve aquela despesa financeira, que é a taxa de juros que ele pagou pela amortização antecipada daquela CRI, daquela compromissada reversa. Com isso, a gente vê que teve uma despesa cerca de 1.200.000 maior aqui no mês de novembro. E isso impactou, no
caso, o resultado. O resultado tinha sido maior aqui das receitas, a gente tinha visto isso, mas com essa questão das despesas ter sido maior, acabou o resultado sendo menor. Caiu de 14 milhões e 900 mil para 14 milhões e 500 mil. Logo, o lucro foi menor, mas a distribuição se manteve como um reloginho, como é o padrão do fundo. Ele teve que colocar dinheiro acumulado na carteira em outubro e também no mês de novembro. Então aqui, meus amigos, a gente vê como foram todas as distribuições desse ano aqui. No último mês do ano passado, ele anunciou R$1,20. Isso aqui é pago no mês seguinte, no caso de janeiro. E ele pagou nos 7 meses seguidos, ou seja, até julho, isso aqui é o anúncio, que foi pago em agosto, pagou R$1,20. Só que em julho e agosto ele pagou R$1,10 e voltou a cair em outubro e novembro. Aqui a gente vê que nesses meses aqui tudinho, o fundo praticamente estava pagando os rendimentos, digamos assim. Porque aqui deu R$1,20, pagou R$1,20. Deu R$1,27, ele pagou R$1,20, sobrou 7. Pagou R$1,20, recebeu R$1,25. Pagou R$1,20, recebeu R$1,27. Pagou R$1,20, recebeu R$1,27. Por isso você percebe aqui o crescimento dos resultados acumulados. Só que nos meses de junho e julho, você vê que teve uma queda grande, para R$1,10 e R$1,07. E mesmo assim ele manteve o pagamento de R$1,20, ou seja, ele teve que colocar 10 centavos aqui e 13 centavos das reservas acumuladas. Isso fez o patamar aqui das reservas caírem. Que nesses 2 meses seguintes, ele pagou R$1,10. Aqui sobrou dinheiro, aumentou a reserva, só que no mês seguinte, de novo, ele teve que complementar o valor a ser pago. Nos 2 meses seguintes, outubro e novembro, novamente houve uma queda aqui nos rendimentos, que a gente acabou de ver, as duas DRS desses 2 meses, e o fundo não conseguiu nem lucrar R$1 por cota. E ele teve que novamente aportar aqui do valor das reservas. Se ele quisesse, poderia ter continuado pagando R$1,10, mas ele preferiu reduzir aqui o patamar de distribuição. E por que que isso está acontecendo? Vocês perceberem, foi caindo o valor da cota, foi caindo o valor dos rendimentos. Nesse período aqui, começou a aumentar o valor da cota. No começo do ano não estava bom, apesar dos rendimentos estarem altos, o valor da cota estava reduzida, mas aí ele começou a ganhar valor na cota e os rendimentos se mantendo. E depois, os rendimentos começaram a cair, e principalmente aqui nesses 2 meses, o valor da cota começou a cair também junto com os rendimentos. O que é que está acontecendo? É isso que a gente vai mostrar para vocês agora nesse relatório. Primeiro, em relação à queda nos rendimentos, o que para mim está muito claro é essa questão aqui, da alocação histórica da carteira de CRIs do fundo. A gente vê que até o mês de junho, apesar de sempre ele ser mais IPCA, ele também era numa proporção maior, mais CDI. Mais ou menos a partir de julho, ele começou a reduzir mais a posição dele em CDI e aumentar a posição em IPCA. Vocês estão percebendo isso, né? Nesse período aqui, basicamente até o mês de abril, o CDI estava sempre em alta e a inflação estava em alta até o mês de abril. Então, com a combinação do CDI lá em cima e a inflação alta, ele estava com esses rendimentos bem altos, que a gente viu que ele estava pagando R$1,20 sem problemas, até sobrando dinheiro. Mas a partir daqui, houve queda na inflação. Quando houve queda na inflação, como ele é mais atrelado ao IPCA, ele começou a cair os rendimentos. Aqui temos a tabela de inflação, ó. Você vê que de janeiro a abril a inflação estava acima de meio ponto percentual, 0,53%, 0,84%, 0,71% e 0,61%. Em maio ela teve uma queda estúpida. Foi exatamente o primeiro mês que começou a reduzir os rendimentos do fundo, não os pagamentos. Ele ainda manteve R$1,20, mas você vê que na época, no mês de maio, ele começou a sentir o impacto aqui dessa queda da inflação. E no mês de junho, ela ficou negativa, meus amigos. E de julho para cá, ó, julho bem baixinho o valor, e 3 meses dando percentuais na faixa de 0,20%. Ou seja, isso prejudicou muito o fundo, que é muito indexado ao IPCA, e a gente vê que ele ficou mais indexado ainda ao IPCA a partir do mês de julho. Combina a queda da inflação com esse aumento da participação do fundo em IPCA, além de uma queda também do CDI, então tudo isso afetou os resultados do fundo, que diminuiu o lucro do fundo e, consequentemente, diminuiu a distribuição de dividendos do fundo. E quando acontece isso, o que é que acontece? Principalmente aqueles investidores mais sardinhas, eles saltam fora do fundo. Não importa o quão bom é o fundo. Se tá caindo dividendo, normalmente o que é que acontece? O cara que é mais sardinha acha que tem alguma coisa esquisita, sai. Quando não acha que é alguma coisa esquisita, às vezes ele prefere migrar para alguma coisa que dê um lucro maior. Aqui
Aqui a gente vê o último ano do IFIX. A gente vê que no começo do ano estava muito ruim o IFIX. Olha aqui, não batia nem 3 mil pontos. Aí começou a crescer o valor do IFIX a partir do mês de abril. Vai crescendo, crescendo. Ó, em maio já bate os 3 mil pontos. E chega no pico aqui dele no mês de setembro. Muita gente achou até que o IFIX ia bater os 3.300 pontos, mas não chegou a fazer isso. Aí ele começou a perder valor. Ficou meio que andando de lado aqui, né? Aí começou a cair. E depois daqui, o IFIX conseguiu até ter um ganho de valor, mas você vê que ele começou a andar de lado novamente. E não ultrapassou mais a barreira dos 3.200 pontos. Então, se você somar essa queda no IFIX, ou seja, gente saindo do mercado de fundos imobiliários, migrando para outro tipo de investimento, combinada com a perda de rendimentos do fundo, que estava distribuindo 1,20, depois caiu para 1,10 e depois caiu para R$1, isso justifica essa perda de valor das cotas. Ele estava bem acima do valor patrimonial, por sinal, também é ruim para fundo de papel, principalmente. Muita gente não gosta nem de pagar ágio em fundo de papel, quando às vezes acima de uma pessoa nem compra. Então, isso aí fez o pessoal reduzir a participação dele ou até deixar o fundo de uma vez. Então, para mim, são essas teorias, essa análise também do próprio relatório que mostra para vocês os motivos que fizeram o fundo tanto perder rendimento como perder o valor de cota. Então, tá aí a explicação para vocês. Vamos continuar aqui no relatório. Aqui a gente vê os principais devedores do fundo. A gente vê que o fundo é bem diversificado, né? Que o maior devedor do fundo é o GPA, com 10% na carteira. Aí, ó, os outros tudo menos. Josemac 6, Almeida Júnior 6, Cotas 4,7, Lorena 4, Globo quase 4, JSL quase 4, Ex-Força quase 4, outro Almeida Júnior, que já somando os dois aqui dá quase 10%, JFL 3, Ford 3. Você vê que não tem nenhum grande aqui, Fortaleza, quase 3 do Iguatemi, mas tem mais 2 do Iguatemi aqui, somando os dois dá quase 5%. Você vê que não tem nenhuma exposição muito grande, acima de 10 não tem nenhuma exposição, né? O que já mostra que o fundo é bem diversificado. Aqui a gente vê esse gráfico do patrimônio líquido, mostrando que o fundo realmente é um fundo mais, que é quase 100% de CRI, mas ele não chega a ser um fundo que o pessoal chama puro sangue, né, de recebíveis, porque ele tem um pouco de investimento em outros fundos imobiliários. Tem 215 milhões na carteira de fundo imobiliário, mas é um percentual relativamente pequeno em relação a esses 1 bilhão 442 milhões investido em CRIs. Ele tem um pouquinho de renda fixa, mas é muito pouco, né, 26 milhões, e ele tem aquelas compromissadas revés, totalizando 112 milhões, e o patrimônio líquido dele sendo, na realidade, 1,57 bilhão, mas o fundo lá em cima, ele arredondou para 1,6 bilhão. Se você prestar atenção, a gente viu lá em cima, ele dizia que era 1,6 bilhão, mas ele arredondou, né? O valor que tinha no Status Invest estava mais preciso, 1,57 bilhão de patrimônio líquido. Dando uma passada por aqui, só para mostrar como o fundo é majoritariamente, como eu prometi no vídeo, atrelado ao IPCA. IPCA mais 7,7, totalizando quase 62%, como a gente viu naquele gráfico também lá em cima. E ele tem 38% em CDI. Você vê que ele tem um pouquinho de GPM, mas é muito pouco. E ele coloca esses outros dois indexadores, mas ele não tem nada em GPDI nem prefixado. E GPM é só 0,2, desprezível, digamos assim. Aqui temos a primeira parte dos devedores do fundo, os CRIs no caso. Aqui ele já mostra que o nome do devedor é pulverizado, ou seja, são vários devedores aqui. Então aqui estão os nomes dos outros devedores. Aqui a gente vê o valor investido em cada um desses CRIs. A gente vê o percentual do patrimônio líquido atrelado a essa dívida. E aqui a gente vê os indexadores e suas taxas. Aqui temos a continuação da lista dos devedores. Novamente, os valores investidos, os percentuais indexados ao patrimônio líquido do fundo, as taxas e seus indexadores. Você vê que ele é bem diversificado mesmo, né? Mais de 40 ativos. Só de CRI são 45 CRIs. Tá aqui os últimos CRIs. Novamente temos aqui os valores devidos, que é em milhões, viu, pessoal? Os percentuais atrelados ao patrimônio líquido do fundo, as taxas e os indexadores, para fechar aqui a lista dos 45 ativos em CRIs do fundo. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, meu amigo, você possui o HGCR na sua carteira? Tá pensando em colocar o HGCR na sua carteira? Que outro fundo imobiliário de papel você tem na sua carteira? Coloque aqui nos comentários pra gente trocar informações, trocar figurinhas. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo. Se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. E para fechar aqui o relatório, só para mostrar para vocês que isso sim é algo bom no fundo. Olha a taxa de
administração, apenas 0,8. Abaixo de 1, que é normalmente o que o pessoal de fundo imobiliário cobra 1. E aqui cobra só 0,8. Eu acabei de fazer um vídeo sobre o Habit 11 e lá eles estão cobrando 1,26. E a taxa de performance é 20% do que exceder 110% do CDI. Até nisso, eles são melhores do que o Habit 11. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Não perca mais tempo. Deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível, você não perder o seu tempo. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!